o pessoal só pergunta, você faz BIM? Faço. Ninguém está perguntando o que ele vai entregar de mim, né? Então, essas descobertas no meio do caminho da pessoa falar, não, mas isso eu não faço, isso eu faço. Isso daí tem sido ainda muito problemático, porque acho que é o ponto que ainda está faltando amadurecer no mercado, né? Como que se alinham as expectativas no momento da contratação. Também é um mercado complicado por diversos outros fatores, né? Que impacta tanto a questão de como os projetos são financiados, como que se levanta a verba para gerar aquele projeto, a cadência de contratação dos projetistas, né? O ideal é que todo mundo entre na mesa ali logo no primeiro dia, mas a gente sabe que hoje em dia ainda é muito complicado isso acontecer. Né? Então, quando começa a entrar todo mundo, às vezes nem a construtora entra antes de um anteprojeto. E o que é mais complicado ainda, né? Eu acho que a construtora é a principal que tem que estar envolvida ali desde o começo para, além de coordenar tudo isso, já direcionar os trabalhos do que vai ser feito e a tomada de decisão. Porque lá na frente, depois, essas reengenharias geram um custo muito alto. Né? Então, acho que essa parte dos contratos ainda tem sido aí um calcanhar de Aquiles de amadurecimento do mercado. Fala arquiteto, fala engenheiro. Começamos mais um AEC Tech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Anderson Zanutto, que é sócio na Kroner Zanutto. Então, prazer ter você aqui. Prazer, Jonas. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco dessa trajetória do Anderson e falar um pouco dos desafios do BIM, né? Então, eu gostaria, Anderson, que você iniciasse contando um pouco pro pessoal como que você foi parar, né, nesse mercado de arquitetura e como que foi essa sua trajetória até chegar aqui e pra gente falar um pouco mais sobre futuro, vamos entender um pouco do passado. Ah, legal, bacana. Bom, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, né, isso já tem uns 15 anos. Então a trajetória começou uns 20, né? Bom, sou de uma família que na verdade vem de comércio, assim, meu pai não é da arquitetura, nunca teve ninguém da arquitetura nem da construção na família, então foi meio que uma forma de fugir, assim, das raízes, entendeu? Legal. Tipo, quando era jovem, meu pai falou, você quer trabalhar ou você quer estudar? Eu falei, bom, trabalhar é com você? Ele falou, então eu vou estudar. E aí ele me deu essa oportunidade, pude estudar, consegui passar. Eu sou de São Paulo, mas fui estudar em Londrina. Uhum. E aí na faculdade a gente foi descobrindo o que era arquitetura, na verdade, né? Aquela coisa, o que você faz no colégio? Eu desenhava e gostava de fazer conta. Eu achava que era isso na arquitetura. Então, ali a gente comecei a descobrir a parte de projeto e tudo mais e fui me apaixonando muito pela área de projeto. Então, durante a faculdade, acho que a coisa que eu mais gostava realmente era projeto. E depois, durante os estágios que eu fui conseguindo, teve um estágio que eu consegui, que era até com um professor meu, virou meu chefe depois, trabalhei mais 2 anos com ele depois de formado também, trabalhando com projetos de grande porte, médio e grande porte. Então, cheguei a trabalhar com ele em aeroporto, cheguei a trabalhar com ele com parte de mercado imobiliário, indústria. E aí eu vi que realmente aquilo ali era o que eu queria, fazer projetos de grande porte. Parte de interiores, isso já não era algo que eu tinha tanta vontade de trabalhar. E aí eu tinha aquilo na cabeça, que eu queria trabalhar com projetos de grande porte, mas Londrina é uma cidade que, apesar de ser uma cidade grande, 600, 700 mil habitantes, é uma cidade que tem uma certa limitação, até mesmo pelo volume de arquitetos que ela forma anualmente. Acho que tem 2 ou 3 faculdades em Londrina, então forma muito arquiteto anualmente. E a minha vontade era vir para São Paulo para trabalhar com projetos grandes em São Paulo. Então, depois de 2 anos em Londrina, eu acabei vindo para São Paulo, através até de uma recomendação do meu chefe de Londrina, me recomendou para o escritório que eu estou hoje. Legal. E aí entrei no escritório, comecei a trabalhar fiz uma entrevista com a Karen, né, minha sócia hoje. O Alexandre, aí depois conheci o Alexandre na outra semana, ele não estava na semana que eu fiz a entrevista, comecei a trabalhar ali final de 2010 com eles, e o escritório é um escritório que ele é muito era voltado, né, bastante para desenvolvimento de projetos de mercado imobiliário. Então não era exatamente quem criava os projetos, né? Então era contratado ali a partir da etapa de anteprojeto, projeto legal, para desenvolver projetos para terceiros, inicialmente para escritórios, depois começou a trabalhar muito com construtoras e incorporadoras. E aí eu entrei no escritório, comecei a desenvolver projetos com eles, tal, mas sentia que faltava porque o meu negócio é trabalhar com a criação. Uhum. E aí veio um convite deles, falou, bom, se você quer trabalhar com a criação, a gente quer também trabalhar com criação. Vamos montar uma unidade de concepção e começar a trabalhar junto. Falei, bom, vamos.
era novo, falei, bom, se eu posso errar, é agora, né? Legal. Então, enquanto a gente é novo, a gente pode errar. Então, se eu podia cometer algum erro, era aquele momento. Falei, bora, vamos trabalhar junto. E aí foi 2011, 2012, trabalhando junto, buscando cliente, um trabalho bastante ativo nesse sentido. A gente começou a abrir alguns clientes na parte de mercado imobiliário, fizemos até projeto de urbanismo, então teve uma gama ali de tipologias que a gente trabalhava. E aí começou a virar mais projetos autorais dentro do escritório. Hoje em dia, 90% dos projetos que a gente faz são projetos nossos, né? Tem também alguma coisa de varejo nesses 90%, que acaba sendo meio replicação de um conceito, mas a maior parte hoje são projetos autorais dentro do escritório. Então, foi um pouquinho essa trajetória que a gente chegou ali para entrar dentro da empresa, até posteriormente a empresa acabar absorvendo o meu nome também, em 2018. E nesse meio do caminho, a gente vem enfrentando várias coisas, né? Principalmente crises, né? No Brasil, a gente sabe que não é muito fácil. Então, eu me formei no meio de uma crise. Em 2012, teve uma outra crise menor. Em 2015, foi a pesada, né? Sim. Aquela do impeachment foi bem pesada para todo mundo. E naquele momento, a gente viu que tinha mais sócio do que trabalho dentro do escritório. E aí, eu pensei o que a gente poderia fazer para... Assim, a gente sempre sabe que tem uma crise, sempre sabe que vai voltar e tem que fazer alguma coisa para voltar mais forte. Sim. Então, o que a gente poderia fazer naquele momento? Eu já tinha participado de algumas tentativas de implementação BIM, fracassadas, porque acho que até 2014, assim, era muito uma concepção de que BIM era software, né? Sim. Principalmente Revit, né? Então, tinha pouquíssima coisa de ArchiCAD no Brasil. E aí a gente tentou, eu tentei em Londrina, tentei aqui, não tinha ido para frente. Aí eu falei, bom, começaram a surgir alguns cursos, algumas pós, eu vi aquilo, falei, uma tentativa, vamos me especializar, aproveitar esse momento que o mercado está em baixa, que eu, teoricamente tinha algum tempo ali para estudar, e fui me dedicar a estudar. Então, fiz essa pós, e no meio dessa pós ali, o bacana... Acho que vocês também aqui que dão aulas, né? Eu vejo que tem os cursos também de coordenação, já conheci pessoal que fez. É um curso bastante prático, porque você já consegue fazer e colocar aquilo que você está aprendendo em prática, né? Então, foi mais ou menos assim. Durante o curso, todos os trabalhos que a gente ia desenvolvendo, já ia tentando colocar em prática. Então, a primeira coisa, modelar alguma coisa. Já tenta modelar alguma coisa pensando em como que isso vai ser feito no escritório, no nosso dia a dia do escritório. Vai montar um plano de implementação BIM, já é o plano de implementação BIM do escritório, né? Daí tem ajustes ao longo do caminho, normal, mas foi mais ou menos nesse processo. E aí, quando a crise, na verdade a crise não acabou tão cedo, mas a gente teve uma boa oportunidade porque a gente já estava implementando BIM. Né? Em 2017, ali mais ou menos, não, foi realmente em 2017, a gente estava numa situação bem complicada de trabalho. E aí surgiu essa oportunidade, uma empresa americana, não sei se vocês já ouviram falar da WeWork, Sim. Uma empresa de coworking, né? Era uma startup, teve seus problemas de IPO, hoje não está muito com a grande expansão mais. Mas eles estavam bastante agressivos na época, procurando escritórios no Brasil que trabalhassem com BIM para esse plano de expansão, porque eles, na formação deles, um dos sócios era arquiteto. Assim, era um nível de projeto e BIM dentro da empresa, porque era tudo feito dentro da empresa. A parte de criação, de manipulação de dados, de geração, de tudo isso, era tudo feito internamente. O que eles precisavam, muitas vezes, eram escritórios locais para desenvolver esses projetos executivos, compatibilizações, né, coordenar a equipe e tudo mais. E foi esse escopo que a gente pegou com eles. E para a gente foi um boom, assim. A gente estava do início da implementação BIM de um projeto piloto. Já tendo que pegar um desafio desse. Pulou com eles, assim, primeiro projeto era entregar o projeto, segundo projeto já tinha que entregar quantitativo, terceiro projeto já tinha que entregar clash detection com quantitativo, já foi, tipo, evoluindo. Uhum. Nessa história, a gente fez 25 projetos com eles, ao longo de 2, 3 anos. Eles foram bastante agressivos nesse período. Mas é interessante que provavelmente isso agregou também com vocês, né? Como já ter um cliente que tem conhecimento e que sabia o que precisava, ele também te empurrava e ele te empurrava na direção certa, né? Porque se é um cliente que não sabe o que quer, também poderia ser aquela derrapada do BIM que a gente está acostumado. A gente tem um gráfico, né, de implantação BIM que era assim, onde a gente estava, aí estava lá 2D.
Aí para onde que a gente ia, né? O segundo passo era aprender a modelar. Uhum. O terceiro passo era começar a trocar modelo. Uhum. E o quarto passo, que a gente vê que é possível, mas ainda é muito difícil acontecer hoje, que é a integração em nuvem, né? Uhum. Todo mundo está trabalhando na nuvem, Sim. sincronização simultânea e tudo mais. Esse processo inteiro aconteceu em 1 ano e meio. A gente nem imaginava que ia acontecer tudo isso. Todos os usos que estavam listados lá foram acontecer. Já foi absorvido, legal. Assim, o escritório ele saiu de 12 pessoas que a gente tinha e foi para 27. Em coisa de 1 ano e meio, assim. Foi um salto muito grande. Então, a vida... de uma vida mais tranquila que eu estava estudando para não ter noites, dando curso dentro do escritório, foi tudo feito dentro do escritório mesmo, essa implementação. E isso foi por ali 2015, 16, por aí? Não, isso foi de 17 até 2020, 21, ali na pandemia que deu, que tudo parou novamente, né? A pandemia foi 2022, né? Agora eu já até me perco, acho que é 20, nem lembro né? mais. 2020, 21, acho que é por aí. Foi por ali, E aí foi quando 21, deu uma baixada 21, 22, de novo. É isso mesmo, acho. Então esse período ali com o WeWork foi muito legal, porque é isso que você falou, né? Era um cliente que ele já sabia o que ele queria. Então a gente pegava o modelo deles, que eles desenvolviam a parte de concepção toda comercial, de distribuição de espaços e tudo mais. Eles utilizavam esse modelo para gestão de contratos. É muito louco isso. Caramba. Muito bacana. E é louco porque a gente tinha que manter essas informações atualizadas depois para que eles pudessem continuar com essa gestão. Caramba. Então era bem, bem bacana isso. E tinha um aprendizado, porque eu estava lidando com gente, com BIM Manager de Nova York, de Buenos Aires, conversando com eles e trocando ideias sobre como era a melhor forma de fazer, o que eles precisavam receber de informação. Foi muito rico naquele momento isso daí. E aí, depois da pandemia, o mercado imobiliário começou a voltar. Então, a gente voltou para de onde a gente estava e onde a gente quer ficar, né? Então, hoje a gente trabalha bastante com a parte do mercado imobiliário, projetos de residenciais, de uso misto. Esse daí é o que a gente tem trabalhado mais hoje em dia. Legal. E isso hoje, e aí o BIM se tornou realmente um processo dentro da empresa e para todos os trabalhos. Ou ainda hoje existe, não, esse trabalho a gente vai trabalhar em BIM, esse daqui não. Depois de 2017 o escritório inteiro é BIM. Isso assim, tem contratos que não são. Isso acontece ainda. Tipo, sim. Semana mesmo fechamos um contrato que não dá para fazer BIM porque a velocidade do projeto não vai permitir. Sim. Aí tem várias questões de fatores, né? Mercado, fornecedor, várias coisas que às vezes complicam um pouco hoje em dia ainda. Mas o escritório, a gente acabou virando uma chave que a gente não consegue voltar para trás. Recentemente a gente pegou uma coisa que precisava editar no CAD, é difícil treinar as pessoas no CAD. Sim. Porque o escritório inteiro já está treinado a fazer isso. E a implantação é uma coisa meio sem fim, né? Apesar de hoje em dia estar bem controlada, você está sempre revisando, pensando, mudando coisas, né? Então isso daí é muito comum. Ainda hoje em dia tem bastante coisa que a gente faz, embora já seja mais tranquilo, porque o escritório inteiro já está nessa cultura. Então, eu até brinco com o pessoal, eu acho mó legal quando eu entro numa sala, numa reunião, uma sala de reuniões com o pessoal, vamos discutir. O projeto está entrando numa etapa que aí começa a passar da fase de concepção para desenvolvimento, tem que começar a discutir segregação de modelos, começar a discutir diversas coisas de estratégia de modelagem para continuar o projeto dali para frente. Eu acho legal quando eu entro na sala eu não preciso falar mais nada. O pessoal já só fala, eles dão as opiniões, já toca, eu falo, vocês já falaram, tá tudo certo, fiz o meu trabalho. Maravilha. E eu acho que isso é um papel, é um ponto interessante, né, que eu ia até te questionar, nesse momento que vocês estavam iniciando, que você começou esse projeto como uma coisa que eu estou estudando e eu vou trazer para o escritório. De repente se tornou uma necessidade. Acho que talvez essa necessidade também empurra, mas o pessoal do escritório adotou na boa, teve resistência de pessoas, ou se teve resistência, como que vocês tiveram que atuar ali, porque a gente sabe que esse é um ponto, né? Às vezes a gente entra numa implantação, numa empresa, às vezes lá de 100 funcionários, a empresa as pessoas já sabem fazer o que elas fazem no dia a dia e ela só olha aquilo como um empecilho. Pô, agora eu vou ter que aprender de novo como que eu faço as coisas, vou ter que pegar uma ferramenta que eu não estou habituado, as coisas que eu faço de uma forma vão se tornar mais lentas, porque eu estou na curva de aprendizado. Se vocês tiveram essa resistência ou não, como foi um projeto que entrou no escritório, que precisava ser em BIM, simplesmente o pessoal absorveu. A resistência existe, não tem jeito, né? Acho que ela existe sempre porque
é muito difícil compreender a curva de aprendizado. Nesse da WeWork em específico, não foi tão pesado, porque como mudou a tipologia, meio que o escritório teve que mudar o mindset inteiro. Né? Foram várias mudanças, não foi só o Foram BIM. muitas mudanças numa pancada só. E essa curva de aprendizado é muito complicada, porque ali no começo, realmente, você começa a implantar uma nova tecnologia, novos processos, você tem uma perda de produtividade. Então, você acaba tendo que trabalhar mais para fazer a mesma coisa. E o trabalho maior é gerir as pessoas para entender que aquilo ali vai melhorar daqui a pouco, entendeu? Vai ter um processo, a gente vai ter um ganho lá na frente. Mesmo que vocês não estejam vendo ainda, isso vai acontecer. Então, teve sim essa resistência, mas é engraçado que essa resistência ela se inverte depois, né? Hoje em dia a resistência é a inversa. Você fala assim, putz, precisa fazer no CAD, esquece, ninguém mais quer trabalhar em planta. Sim. Você fala, eu vou ter que fazer um corte? Você tá louco que eu vou fazer um corte. O pessoal quer projetar hoje em dia, quer se preocupar em resolver o projeto, né? Acho que essa é uma grande mudança, né? Você não está mais preocupado em desenhar, você está preocupado em fazer o projeto. A representação está ali. Eu acho que isso é um ponto muito importante hoje em dia ainda, que aí vem a diferença entre as gerações, né? A geração minha, assim, para trás, tem essa vivência com a representação, sabe da importância dela e dá um peso, sabe ler também, sabe representar. E as novas gerações, acho que por já virem aprendendo direto em modelos tridimensionais, vêm perdendo um pouco isso. Mas não tem como, na obra o pessoal acaba lendo muita planta ainda. Mesmo que tenha o modelo, tenha tudo, tem muita informação que ela precisa ler em gráficos, né, 2D. Então, isso tem sido o nosso novo desafio. Né? O BIM a gente já superou. Agora é como que a gente vem treinando as novas gerações para esse é um ponto interessante na qualidade. Porque aqui a gente percebe isso também. A gente contrata jovens recém-formados ou às vezes um estagiário ali que ainda está fazendo faculdade. E como as faculdades, principalmente de arquitetura, já absorveram muito das ferramentas de BIM, né? Então ele já inicia desenvolvendo projetos em Revit, em ArchiCAD, às vezes até sem entender o que é a metodologia BIM, ele só sabe que aquele software é mais rápido do que desenhar na mão. Então muitos vêm com muita deficiência em CAD. E aí a gente tem esse desafio porque não é simplesmente, na verdade não é o problema ele não ter conhecimento em CAD, é ele não ter conhecimento de representação, né, de gráfica, de saber desenhar, de saber interpretar, e é o que você disse, no fim das contas, o que está chegando na obra muitas vezes é a prancha, mesmo se eu tiver um nível de maturidade muito alto que chega a outras coisas, no final das contas, uma representação técnica, ela vai ter uma apresentação que às vezes o pessoal ele não está habituado por já nascer nesse software BIM, né? E acho que realmente esse é um desafio que a gente tem hoje. Algumas coisas que facilitam também tiram um pouco do olhar que a pessoa precisava ter, né, no projeto. Sim. E é complicado até mesmo porque a gente vê que o canteiro de obras está ficando cada vez mais velho, né? Então, a média de idade no canteiro tá cada vez mais velha e é mais difícil você conseguir implementar novas ferramentas e novos processos. Apesar de que tem sido bem, assim, nos últimos projetos que a gente fez, o modelo tem rodado bem na obra, mas é uma realidade, né? Então, o pessoal está habituado a ler uma determinada informação. O modelo ele é um complemento na obra, ele não é a principal fonte de informação hoje. Sim. Não, então, e aí, quando a gente fala, porque vocês foram, vamos dizer assim, vocês iniciaram no BIM, tiveram essa situação do WeWork que jogou, vou trabalhar com BIM. E aí eu acho que seria interessante a gente falar um pouco da situação atual, realmente dos contratos BIM, né? Você até comentou que eles faziam a gestão pelo próprio modelo. Tendo esse aprendizado, tendo tido esse contato com um cliente internacional com alto nível de maturidade e voltando para a nossa realidade, como que você analisa essa situação das contratações em BIM, do que está acontecendo hoje no mercado? O mercado ele já melhorou muito. Né? Eu acho que hoje o BIM já não é uma novidade, isso daí já é um ponto muito importante. Já não se tem mais tantos mitos relacionados ao BIM. Isso melhorou bastante, mesmo porque o número de fornecedores hoje que trabalham em BIM aumentou bastante. Isso tem ajudado. Né? Até participo a gente é associado às BEA, sou hoje da diretoria. E eu também sou diretor do grupo de trabalho sobre BIMs. E aí hoje a gente está trabalhando em cima do fascículo de contratos.
tá para sair esse ano agora. Esse daí foi um fascículo que se estendeu bastante por conta de pandemia, até mesmo de amadurecimento do próprio comitê. Do próprio BIM em si, né? A gente está discutindo uma coisa que realmente está acontecendo e a cada dia mudava, e aí vem norma ISO 19650 e todas essas informações começam a entrar junto, então tudo isso daí acabou atrasando bastante a gente por ter que muitas vezes até rediscutir temas que a gente já tinha discutido, falar, faz sentido? Não faz, né? Porque não adianta que a gente lançar uma coisa datada que já vai nascer morta, né? Então essa foi uma grande preocupação que a gente teve. Porque essa parte de contratação ainda gera muitos conflitos, assim, né? As contratações, falar do mercado que a gente atua, né? Mercado imobiliário. Um projeto de mercado imobiliário, ele chega a ter 30, 50 entre projetistas e consultores, né? Então, 30, 50 empresas envolvidas só na parte de projeto. Então, assim, claro que a parte mais pesada, né? Então, core, né? Arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, mas você tem diversos outros consultores que trabalham também nesse processo. Todo mundo vai gerar modelo? Não é todo mundo que vai gerar modelo. Então, como que esse pessoal consome o modelo? E na hora de gerar a contratação, o pessoal só pergunta, você faz BIM? Faço. Ninguém está perguntando o que ele vai entregar de BIM, né? Então, essas descobertas no meio do caminho, da pessoa falar, não, mas isso eu não faço, isso eu faço. Isso daí tem sido ainda muito problemático, porque acho que é o ponto que ainda está faltando amadurecer no mercado, né? Como que se alinham as expectativas no momento da contratação. Também é um mercado complicado por diversos outros fatores, né? Que impacta tanto a questão de como os projetos são financiados, como que se levanta a verba para gerar aquele projeto, a cadência de contratação dos projetistas, né? O ideal é que todo mundo entre na mesa ali logo no primeiro dia, mas a gente sabe que hoje em dia ainda é muito complicado isso acontecer, né? Então, quando começa a entrar todo mundo, às vezes nem a construtora entra antes de um anteprojeto, e o que é mais complicado ainda, né? Eu acho que a construtora é a principal que tem que estar envolvida ali desde o começo para, além de coordenar tudo isso, já direcionar os trabalhos do que vai ser feito e a tomada de decisão. Porque lá na frente, depois, essas reengenharias geram um custo muito alto, né? Então, acho que essa parte dos contratos ainda tem sido aí um calcanhar de Aquiles de amadurecimento do mercado, porque as empresas ainda não estão entendendo a importância que isso tem para ser decidido logo no começo e o impacto que ela traz, né, de você já ter a tomada de decisão feita no começo e depois não ter os retrabalhos lá na frente. Acho que esse daí são estudos que já tem bastante estudo feito sobre isso, mas o mercado ainda não absorveu bem, acho que essa questão ainda. Eu percebo isso também. A gente já teve envolvido em algumas situações que a gente entra apoiando a construtora ali no momento que ela recebe esse modelo ali que veio depois, era mais ou menos em contextos parecidos com esse que você traz, né? O modelo de AP ali, talvez um pouquinho mais evoluído. E às vezes a construtora, ela nem recebe todo o insumo que o BIM gerou ali nesse meio tempo. Às vezes a gente tem dificuldade até para acessar um PEB desse trabalho, de saber como que está organizada a informação, e aí você tem que fazer um trabalho quase de investigador para encontrar a estrutura do projeto. E às vezes são projetos que até teve um nível, um cuidado, teve uma coordenação BIM, uma organização, mas a gente sabe que uma coisa é o que é a teoria do BIM. A outra coisa é quando você precisa encaixar em ferramentas do mercado. Cada ferramenta trabalha de um jeito, cada ferramenta exporta informação de uma forma. A gente ainda tem, talvez a gente pode até comentar um pouco os desafios de se utilizar o Open BIM, porque é lógico que é a bandeira que se deve defender, mas a gente sabe que tem os seus desafios também. Então, muitas vezes a gente recebe, né, a gente trabalha ali com projetos que são um misto de ferramentas líderes no mercado, Revit, ArchiCAD, alguma coisa assim que tá a maioria. Aí eu tenho algumas coisas que vêm IFC porque foi exportada uma estrutura, uma parte mais de enterrados, veio tudo em IFC, e aí você precisa fazer aquele trabalho. Se a construtora entra muito no final, ou quem entra depois, às vezes ele vai pegar aquelas coisas e ele não sabe nem aonde que tá essa informação que ele precisa trabalhar, né? Aí você me tocou até um ponto interessante, né? Coordenação BIM, que vocês fazem aqui, né? Quando a gente começou a implantação, e aí os primeiros projetos de mercado imobiliário que a gente pegou, tem a coordenação técnica.
extremamente importante. Mas nem sempre a coordenação técnica, e aí vem alguns pontos, né? Nem sempre a coordenação técnica já está fazendo a parte de coordenação dos modelos, dos projetistas, do BIM em si, né? Porque o coordenador técnico, que ele é muito bom tecnicamente, esse cara, ele não tem 25 anos de idade, entendeu? Ele tem 25 anos de carreira, né? Esse cara tá aí no mercado há muito tempo e assim, é o maestro ali daquele projeto. E os mais novos não vão ter a capacidade técnica. Então, hoje a gente ainda acaba tendo que falar entre duas coordenações. Sim. Porque são dois mundos ainda muito distintos do que acontece. Quando a gente começou a fazer os projetos para o mercado imobiliário, a gente até, para fazer a coisa acontecer, a gente fazia a parte de coordenação BIM. A gente fez fez dois, no terceiro eu falei, não quero mais fazer. Nosso core aqui é fazer projeto, senão daqui a pouco eu tenho que ter mais uma equipe só para fazer coordenação. Isso, né? E aí é aquela história, né? Na nossa empresa somos 3 sócios, a gente divide bem, né, as atribuições. Então a Karen, ela fica com a parte comercial e de qualidade do escritório. O Alexandre, ele cuida da parte comercial, né, de captação e estudo também atua bastante no estudo preliminar, na concepção dos projetos. E eu pego ali do estudo preliminar, depois que o contrato está fechado, e levo até a etapa ali de anteprojeto. Então eu fico no meio do caminho, numa parte ali de operacionalizar tudo aquilo que está acontecendo. E aí é bastante engraçado porque o BIM consome muito tempo. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu coloco um BIM Manager no escritório, a gente chegou a ter, e aí teria que ser uma pessoa focada para fazer coordenação. Mas eu falei, bom, aí eu desvio de onde eu quero ir, né? Meu sonho era ser arquiteto para fazer projeto, né? Eu acho que tem muitas empresas no mercado capacitadas e tudo mais, e aí surgiram vocês, né? Surgiram empresas que realizam esse trabalho, e aí a gente passa a indicar. Porque eu acho que eu quero fazer projeto, me dedico a fazer o projeto, e aí depois a parte de coordenação acaba ficando uma outra empresa que vai coordenar. E a coordenação BIM, ela é muito importante, tanto, não só, o pessoal às vezes acha que coordenação BIM só vai juntar modelo e fazer clash detection, né? Acho que isso é importante o pessoal saber que não é isso, né? É realmente fazer a gestão, muitas vezes é uma gestão de contratos e escopo dos contratados, é uma medição do que é feito, é a qualidade dos modelos, verificação de qualidade desses modelos, da informação que está sendo entregue, é a compatibilização também, né? Mais a parte hard, né, do clash e tudo mais, mas envolve todos esses processos, né? Isso é bastante interessante. A gente, esse ponto que você trouxe, acho que é fundamental sobre a coordenação. A gente vê muito isso, o cenário do mercado é esse, né? A gente tem excelentes empresas ou pessoas que são coordenadores com muita vivência, mas às vezes eles não têm a metodologia, ou às vezes ele tem, mas ele não tem o que você falou, né? A energia dele precisa estar focando em resolver problemas técnicos. Talvez a gestão desses modelos, a gestão da informação, do trabalho que está sendo feito em BIM, muitas vezes exige uma equipe que vai ter conhecimento da metodologia e que vai apoiar, né? Que todos estão trabalhando com o objetivo desse projeto ser entregue com qualidade para depois se tornar uma obra, para se tornar um empreendimento que vai ser... O fim nunca é o projeto ou Sim, o BIM, né? Obra, é a obra. Então, e a gente tem isso que você trouxe sobre o BIM, ele muitas vezes na coordenação BIM, ela não pode ser um cara que foi contratado para ver se os nomes dos modelos estão corretos e se o número de clash está aumentando ou diminuindo. Primeiro, essa é uma métrica que eu sempre brigo aqui no escritório, porque eu falo, gente, não faz o menor sentido só levantar quantos clash tem, ou se tem menos ou mais, se ele é só o clash automático. Eu preciso trabalhar com essa informação, eu preciso saber o que eu estou rodando. Eu estou fazendo rodadas mais específicas, eu estou fazendo uma limpeza desse trabalho, ou eu vou trabalhar com isso como uma métrica, mas eu vou ter... A gente trabalha muito hoje com... Seja para auditar a qualidade de informação do modelo, seja para eu ter uma estratégia de encontrar os problemas do modelo, utilizar a visualização espacial que o BIM nos traz, utilizar os números que o Clash Detection, a detecção de interferência, seja qual for a ferramenta que está sendo utilizada, que automaticamente encontra se uma geometria se choca com a outra, mas eu preciso tudo isso daí passar por um filtro para eu realmente trazer o que é o problema, né? Não o Clash, trazer problemas.
eu tenho esse problema do projeto, eu tenho esse outro problema, eu tenho esse outro problema. E aí que a gente enxerga muito que talvez uma equipe de BIM só, ela vai conseguir munir todos os envolvidos no projeto dessas informações. Mas essa equipe de BIM, muitas vezes ela não vai ser ela que vai resolver o problema ou que vai saber se aquilo, como que eu vou tratar aquilo. Aí vai ser o corpo técnico que está envolvido que vai discutir, porque eu posso ter uma hierarquia de disciplinas, mas no fim das contas, cada problema é um problema. Não é sempre que é o ar-condicionado que vai desviar da estrutura ou vice-versa, né? O que é melhor para aquele projeto. Isso tem que ser discutido com a equipe técnica, né? A gente deu acho que ao longo da nossa trajetória, assim, a gente deu uma sorte muito grande com os clientes que a gente tem, né? Tem um projeto que a gente fez aqui em São Paulo, que chama Pedroso 737. É um edifício residencial de uso misto, com corporativo. E foi feito, o nosso cliente era a Stan, junto com a Rocontec, né? Uma empresa que também está na ponta de tecnologia, de tudo mais, e eles também têm o BIM implementado dentro da empresa. E aí a gente tinha o plano ali de gerar o projeto em BIM, fazer as extrações de quantitativo e ficamos com o escopo também de coordenação BIM. É surreal, assim, o trabalho, né? Então, fora todo o trabalho de projeto que a gente tinha, eu tinha uma segunda equipe, recebia todos os modelos. Era uma questão, assim, era coisa de 2 semanas, às vezes, de analisar a qualidade dos modelos, às vezes ter que pedir alguma revisão. Depois disso daí você joga isso no software, hierarquiza o que é Clash e o que não é, porque acontece muito isso, né, de você ter... Tem coisas que são diretrizes de modelagem que você não vai ficar furando o revestimento para passar um tubinho de água fria. Tem vários detalhezinhos que você tem que filtrar aquilo para não parecer... Existe um Clash? Existe, mas não é um Clash, né? São diretrizes de modelagem. Ele inflou os números lá, né? Tem 5.000 Clashes. Desses 5.000, 3.000 é coisa que você, você filtra, né? Criteriosamente, óbvio, tem toda uma hierarquização. Aí depois você começa a hierarquizar o que é problema e o que é um problema muito grave do que é um problema mais leve. E atacar primeiro os mais graves. E aí você gera um material que vai dar suporte a quem está fazendo a coordenação técnica. Essa que era a ideia. Então é um escopo que realmente ele gera bastante volume de trabalho, assim, em relação a todo esse consumo de modelos, de gerar essas informações, relatórios e tudo mais. E hoje, falando um pouco desse trabalho que você está no Asbeia também, ele é mais voltado para os contratos ou para o BIM em si, para, por exemplo, criação de processos, de padrões, para apoiar os escritórios, ou não? É realmente mais um documento sobre contratos? A Asbeia foi pioneira, né, na geração de guias, até de manuais BIM. Então esse é o terceiro. O primeiro guia, ele fala dos processos BIM, meio que um geral sobre o BIM, para implantar em escritórios de arquitetura. O segundo, ele já traz uma visão de PEB, de coordenação, e esse está trazendo essa visão dos contratos. Então, a Asbeia tem vários vertentes, né? Eu, como estou na diretoria hoje, acabo ficando bastante por dentro disso. Ela é a representação, é uma associação que representa os escritórios de arquitetura. Embora a gente acabe gerando muito material para o mercado. Então, eu acho que um dos primeiros padrões que teve de Layer CAD, acho que o primeiro padrão que teve de Layer CAD no Brasil foi encabeçado com a Asbeia, junto com outras associações. Então ela é pioneira nisso. E essa representatividade dos escritórios, ela tem uma força muito grande, porque ela acaba trazendo, não só para o BIM, mas para diversas outras áreas, esse conhecimento para o mercado, fazendo com que a gente se fortaleça como uma profissão e valorize também o arquiteto e tudo mais. Então essa é uma das grandes metas lá. Legal. É porque acho que, eu não sei se o Júlio chegou foi com você, eu sei que o Júlio, ele tava, hoje aqui no escritório, nas implantações, a gente entrega, né, templates, bibliotecas, a gente faz um guia para orientar o cliente como que ele vai organizar a informação dele. E aí, então, a gente trabalha todas as, vamos dizer assim, aí eu faço uma correlação com categorias do Revit, se é uma implantação em Revit ou com o ArchiCAD, mas aí eu vou hierarquizando todos esses elementos. Eu gosto sempre de exemplificar para o pessoal que eu falo, gente, nem tudo, o Revit ele tem as suas categorias. Então eu vou ter que ter novos parâmetros para explicar melhor o que é aquela categoria. Então, com a ferramenta de parede, eu não faço só parede.
Então, o que é alvenaria, eu preciso ter uma codificação, o que é revestimento, eu preciso ter outra codificação, o que for, se eu for fazer rodapé, etc., tudo isso a gente vai desenvolvendo um padrão de nomenclatura, quais são os parâmetros ali daquele objeto, e isso, que eu acho que é um desafio, e aí eu não sei se hoje seria algo que o Asbeia conseguiria também tentar mobilizar, que é trazer um padrão, eu não digo universal, porque cada empresa precisa ter alguma coisa, mas um direcionamento sobre essa organização da informação para que a gente tivesse uma facilidade maior nos trabalhos, ou uma organização melhor, se eu for fazer um paralelo com a Layer, de ter um padrão de nomenclatura, né? Mas trazer um pouco de organização para a informação que a gente encontra hoje no BIM, né? E que realmente, para cada trabalho, você precisa descobrir como que aquele projetista desenvolveu. E não sei o que você pensa sobre essa padronização. Então, dessa padronização, hoje existem os sistemas de classificação. Uhum. Né? Então, a BNT entregou, acho que agora, recentemente, as tabelas que estavam faltando, de um sistema de classificação da construção. Uhum. Não é uma norma especificamente BIM, mas é de um sistema de classificação. Uhum. Exatamente para isso. Ela é baseada na Omniclass americana, onde tem um sistema hierarquizado de uma sequência de tabelas que são específicas para cada uso, vamos dizer assim. A 3E, então, 3R. a 3E ela vai tratar elementos de uma forma mais genérica, aí você tem a 2C, que são materiais, né, da construção, e isso vão gerando composições de códigos que vão ser utilizados de alguma forma e que ainda tem uma grande discussão de como que isso daí como que eu materializo dentro do se modelo. relaciona hoje, essas normas da BNT, com SINAP, com esses padrões hoje que tem de orçamentação brasileiros. Então, ainda é um padrão que tem sido bastante discutido. Acho que ele é o ponto ali que talvez tenha que ser amadurecido para trabalhar com isso. Né? No escritório, a gente começou a utilizar, por exemplo, a tabela 3E para organizar os elementos no modelo. Mas ela ainda é falha em muitos pontos. Sim. Né? Então, e aí, para eu não ficar criando código... Na verdade, ela é feita para isso. Né? Ela tem uma listagem de códigos básico, ela é um sistema de classificação hierárquico, né? O que significa? Você tem um código lá, 3E, 01, 02 é estrutura. Aí 3E, 01, 02, 01 é um pilar da estrutura. Então ela vai gerando uma sequência de códigos onde você vai hierarquizando essa informação. E sempre tem uma cadeia no final de uma numeração que seriam números que você vai criar para a sua necessidade. Né? Porque sempre vão ter especificidades. Mas eu não queria ficar criando códigos. Acho que ainda não tem essa maturidade no mercado e a gente para criar. Então a gente acabou criando uma EAP interna dentro do escritório. Né? E aí entra a EAP, ela é um sistema de classificação hierárquico também. Isso. Né? Só que é uma EAP interna do escritório, que hoje a gente tem um paralelo com a 3E, que a gente bate com a nossa interna do escritório, e às vezes o cliente tem uma ou duas EAPs. Não sei se vocês já pegaram isso aqui. Sim. Que às vezes o pessoal de projeto tem uma EAP, né? Uma EAP é uma estrutura analítica de projeto, que é a forma como eles hierarquizam os elementos da construção para fazer análises deles. E aí o pessoal de suprimentos tem uma outra, porque a de projeto não atende eles. Muitas vezes eu vejo a de planejamento é uma e a de custo é outra. E aí do inglês, na verdade, são coisas diferentes, né? Às vezes você tinha a WBS, que é o Work Breakdown Structure, e a Cost Breakdown Structure. Então, realmente, essa questão da EAP tem muitos lugares que... Ou muitos escritórios a gente pega com ele, tipo assim, ó... eu tenho essa EAP aqui, mas ela não é a que a gente usa. Então, nunca tá do jeito que ele precisava. Não, e às vezes dentro mesmo da empresa acabam gerando algumas variações disso. Então é até complicado, né? E aí fica aquela discussão, o arquiteto ele tem que absorver essa informação da construtora. Até que ponto eu me responsabilizo por uma informação que não é minha? Sim. Né? Mas como que eles também atribuem essas informações dentro do modelo? Então tem muito essa discussão e aí vem essa questão do Open BIM que você até mencionou, né? Então como que a gente gera um modelo que ele sai para uma... Falando especificamente do Revit, que é o software que a gente usa, tem categorias, mas nem todas as categorias eu consigo representar tudo que eu quero. Mas eu consigo mapear elas para classes IFC específicas. Sim. Né? E aí, como que esse IFC depois ele pode ser trabalhado para adicionar algumas informações específicas da construtora, sem que ele altere a autoria do meu modelo também. Então,
temos discussões complexas aí do BIM rolando ultimamente sobre isso. O que eu vejo muito, assim, a gente... Depois também era um tema que eu gostaria de tratar com você, mas assim... eu acredito que o objetivo, principalmente com novas soluções aparecendo e e elas podem começar a se tornar fundamentais, eu preciso caminhar para o padrão de interoperabilidade, que vai ser o IFC, o OpenBIM, né? Mas a gente tem muitas ainda dificuldades com esses modelos IFC, seja de exportação, porque cada tradutor de software pode ter alguma particularidade. E até eu acompanho muito alguns grupos de discussão de programadores e tudo mais, e tem um cara que é referência no mercado, assim, em C# pro Revit, ele fala, cara, eu desisti de trabalhar com soluções para trabalhar em cima de IFC, por causa principalmente os problemas de coordenadas dos elementos. O elemento ele tem uma coordenada que está vinculada à coordenada global do projeto. E aí existe muitos problemas para entender essa coordenada relativa do elemento. Às vezes ele não segue uma estrutura muito lógica e havia muitos problemas nesses desenvolvimentos. Então a gente percebe que assim, o OpenBIM ele é hoje o que nós temos para fazer essa interoperabilidade. Eu não vou tentar trabalhar com uma coisa... Surgiu o Speckle, tem agora um cara lá que desenvolveu o Fragments, que é o That Open Company. São alternativas para o OpenBIM. Mas o OpenBIM é o que eu tenho consolidado no mercado. Eu preciso trabalhar com isso, mas eu tenho os desafios nisso também, né? E antigamente havia... Você comentou, né? A gente tinha uma coisa de... o IFC não é editável. Ele é editável, dá para fazer muita coisa com ele. E aí acho que entra também um pouco nesse ponto que você tocou, né? Mas aí até onde eu posso editar, mas a autoria é de outra pessoa, de quem que é essa responsabilidade? Acho que a gente tem esses desafios, né? Para trabalhar, seja na padronização das informações, seja também nesse vespeiro de responsabilidades de cada um dentro dos projetos. Estão prometendo maravilhas com o IFC 5, né? Mas hoje, com o que a gente tem, tá sofrido, assim, representação, a gente sofre. Os modelos acabam sem séries, você tenta trabalhar com eles dentro do software autoral, mas ele não te respeita da forma como você precisa, muitas vezes, para representar. Aí, às vezes, gera algum retrabalho de ter que remodelar. Então, por exemplo, estrutura, às vezes eu tenho que remodelar inteira. Sim. Isso daí até já é um padrão dentro do escritório, porque pra gente é mais fácil. Uhum. Até uma forma de se comunicar com estrutura. Uhum. A gente modela, eu falo, não, Pilar, eu quero ele aqui, ó. Aí eu mando pra ele e falo, então tá bom, aqui dá pra colocar. Ou às vezes ele fala, não, aí não dá. Uhum. Né? Então a gente conversa através dos modelos ali. Ah, legal. Isso é bacana também. Mas realmente a parte de representação tem sido mais sofrida ainda com o IFC. Com o IFC, né? A informação ela até vem. Às vezes tem algum problema de geometria ainda, mas a representação acho que é o pior ponto. Ah. E hoje, como que vocês trabalham? Como que... Porque você hoje está com o escritório consolidado e a gente sabe que o BIM, eu nunca paro de melhorar os meus... eu desenvolvo de tal forma, mas se eu fizer isso daqui eu vou conseguir fazer mais rápido. Se eu preciso... Esse padrão aqui ainda não está legal, eu preciso melhorar essa organização desses elementos. Como que é feito hoje esse trabalho interno de... Esse daqui é meu template consolidado, minha biblioteca consolidada. Você disse que vocês têm uma EAP e tudo mais. E como que é feito essa comunicação geral? Eu não te perguntei quantos colaboradores vocês têm. E para disseminar todas as melhorias que vão ocorrendo no processo do BIM. Como que isso acontece hoje no escritório? O escritório ele tem 30 anos. Acho que faltou eu contar um pouquinho disso, porque isso também conta um pouco de como que a gente legal. é hoje, né? 32 anos, né? Foi fundado pela Karen e pelo Alexandre em 93. E a Karen e o Alexandre são, além de ter descendência alemã, eles moraram na Alemanha e trabalharam na Alemanha. Alemão sabe que é um povo bastante metódico, processo e tudo mais. Então isso daí nasceu com a empresa, né? Legal. Essa organização de processos, de documentação e tudo mais. Eu, quando cheguei no escritório, tive que me adaptar a isso. Né? E aí eu acho que até... Me adaptei demais até. Realmente entrou muito isso, né? De ter esses processos bem definidos e tudo mais. Então, na implementação BIM, foi fundamental a gente revisitar todos os manuais,
todos os processos que a gente tinha, atualizar. Treinamento dentro do escritório também sempre foi e ainda é uma constante. Então, a gente, durante a implementação, era semanal. Né? Fora o suporte quase que contínuo ali, diário ali e tudo mais, a gente tinha treinamentos semanais durante a implantação. Isso durou uns 2, 3 anos, foi assim, semanal. Toda semana um treinamento específico, ou por ensinar algo novo, ou por atualizar o que a gente aprendeu na semana passada, mas já tem que mudar agora. Dá pra fazer melhor assim, já vamos mudar aí. Porque é isso, é melhoria contínua. O processo, ele é um processo de melhoria contínua, né? Então, a gente gera informação, testa, analisa, aprende com aquilo e retroalimenta o processo. Isso daí fica girando ciclicamente. Então, o nosso manual, ele ainda é retroalimentado com essas informações. A nossa diretriz de modelagem geral, que é onde a gente tem essa EAP, ela também é retroalimentada diariamente. Então, como que a gente consegue fazer isso hoje? Uma que a gente já tem uma certa maturidade, então é mais fácil porque você já tem documentos mais consolidados. Nossa dificuldade hoje é como que a gente explica essa documentação. Porque é tanto volume de informação que para quem chega hoje é um processo de... Ele tem que consumir muita coisa. É um ensino contínuo ali também para que se entenda. Porque às vezes pergunta uma coisa e fala, pô, mas existe, tá no manual. Aí você vai lá, explica. Tal. Nossa ideia é que um dia, talvez no futuro próximo, tenha uma inteligência artificial ali que você pergunte e ela te traga todas as informações do que a gente tem. Porque a gente tem muita informação dentro do escritório. Ah, legal. O problema não é nem mais gerir, é como a gente dissemina essa informação. Então, o nosso grande trabalho hoje é nisso. E aí, dentro do escritório, a gente tem também um braço hoje que a gente começa a trabalhar com automatizações, exatamente por ter os padrões. Então, tudo é uma cadeia, né? A partir do momento que você tem processos, você tem uma capacitação, você começa a ganhar produtividade. Isso daí hoje a gente está em 17 e te digo que a gente está produzindo muito mais do que quando tinha mais gente, né? Porque realmente a gente teve um ganho de produtividade. E aí vem aquele risco, né? Ganha produtividade? Ganha, mas o custo também aumenta, né? A gente sabe que o BIM não é barato. Né? Então, a gente tem que ganhar essa produtividade exatamente para fazer com que essa conta se pague. E então, essa retroalimentação que a gente faz de todo esse conteúdo, a gente acaba gerando programações de como que a gente consegue agora automatizar tudo isso que a gente já tem em processos maduros e que podem começar a trazer retornos. A gente tem projetos de varejo que a gente conseguiu diminuir de 40% as horas dedicadas, né? Então, essa é outra metodologia que a gente tem no escritório. Tudo é medido em horas. Em horas por etapa, em horas por atividade. Isso auxilia a gente durante o planejamento, né? Auxilia a gente durante orçamentação de projeto. Então, quando a gente vai orçar um projeto, a gente tem referência de quanto tempo vai gastar. Então, é tudo muito baseado em horas mesmo, que é o nosso dia a dia, né? Querendo ou não, a gente vende serviço e serviço é tempo. E aí, em cima disso daí, a gente conseguiu medir que teve projeto que a gente reduziu 40% as horas. Né? Então, hoje vocês utilizam alguma solução para medir as horas? A gente tem uma ferramenta de gestão interna. Desenvolvida para a empresa. Que aí o pessoal lança as horas ali dentro. Né? Não é detalhe, assim. Nosso objetivo não é saber cada atividade. Controlar, é uma questão de ter o conhecimento do que está acontecendo, entendeu? Não, e você precisa, acho que esse é o ponto fundamental, né? Eu preciso saber as horas para que eu realmente consiga prever os trabalhos futuros. Aqui no escritório, quando a gente implementou também uma forma mais organizada de lançamento de horas, eu sempre que eu fazia reuniões com o pessoal, que eu falava, pessoal, preciso organizar isso aqui, a gente tem um sistema de tag e tudo mais, eu preciso que vocês lancem assim, e não é porque eu quero saber exatamente o que você está fazendo, é que na hora que a gente vai orçar, eu preciso saber dessas horas, porque depois aí a gente fala, pô, o trabalho tá com prazo assim, mas a gente precisava ter lançado certo, que aí eu ia saber melhor agora como comparar. Sabe uma coisa que é legal? A gente tem uma comissão de liderança dentro do escritório, né? Entre coordenadores, sócios, tudo. E aí,
uma coordenadora trouxe essa semana. Porque, de fato, a gente tem gasto muito mais horas hoje em dia com reunião. Né? Então, não só por causa do BIM, mas acho que muito por conta da pandemia. Pós-pandemia, antes da pandemia, eu lembro que, putz, o que eu perdia de tempo no trânsito, indo para reunião, era surreal. E aí a pandemia trouxe essa coisa do remoto, das reuniões remotas, né, call e tudo mais. Só que ela facilitou. Aí tudo dá para fazer uma Só reunião. que tudo é um call. Então agora tudo é uma reunião. São menores? São. Reunião de meia hora, 1 hora e meia, focadas, né? Antigamente você ia para uma reunião, qualquer reuniãozinha era 4 horas e papo pra caramba, né? Era história que contava, muita gente na mesa. Era um evento. Putz, era um evento. Nossa, reunião de compatibilização de projeto, 20, 25 pessoas na mesa, assim, putz, era um dia para resolver coisa que hoje a gente consegue resolver em 2 horas, ali numa reunião focada. Você vai escalonando a entrada de projetistas, né, o que precisa, não precisa. E você manipular modelo. Sim. Isso trouxe uma agilidade assim incrível. Mas, ao mesmo tempo, aumentou o número de reuniões. Então, uma necessidade que trouxeram para a gente vamos começar a levantar quanto tempo a gente está gastando com reuniões? Não é porque isso onera. A minha hipótese é que, na verdade, a gente, com esse aumento de reuniões, a gente está reduzindo o retrabalho. Mas como que eu vou saber isso? Medindo. Então a gente agora vai começar a fazer essa medição para realmente chegar... Saber se o retrabalho... Se isso daí realmente está acontecendo, né? Porque hoje a gente tem levantado o que é retrabalho, o que não é, mas o número de reuniões não. Então, começar a fazer esse comparativo. E a gente tem mais de 25 anos no escritório de histórico de lançamento de horas. Caramba. Assim. Então, não é recente, é uma coisa muito antiga já. É legal. É bem rico esse volume de dados. Assim, a gente consegue comparar o quanto que a gente gasta de horas hoje com um projeto em BIM, do que era um projeto em CAD, quantas pessoas colaboravam no mesmo projeto, né? Porque hoje em dia, com 2, 3 arquitetos, ele gera planta, corte, elevação, um monte de coisa. Antigamente você precisava de um monte de gente gerando um monte de desenho. Talvez era mais fácil uma coordenação ou outra, porque muitas vezes você explicava, fazia um croquis, a pessoa reproduzia aquele croquis. Hoje ela tem que olhar aquele croquis, ela tem que interpretar aquilo, tem que ter um conhecimento construtivo hoje em dia. Sim. Você tem que ensinar como constrói. Sim. Porque no final das contas, ela vai construir o modelo. Ela vai começar a modelar e ela tem que saber que aquela linha que eu desenhei no croquis e tudo mais é um elemento que ela vai modelar com determinada ferramenta, que vai representar uma parede, um revestimento, alguma coisa. Então, tem as suas particularidades aí também. E eu acho que isso é um ponto, talvez voltando um pouco naquilo que você disse, que você já tem uma metodologia e às vezes a pessoa nem conseguiu consumir todo aquele material, porque querendo ou não, quando a gente faz em BIM, acho que é esse o ponto, né? Antes eu fazia um desenho, agora eu modelo. Quando eu modelo, cada ferramenta tem suas particularidades. O ArchiCAD é de uma forma, o Revit é de outra, e cada um vai ser de sua forma. Então eu preciso ter um domínio do Revit para saber como que como que eu passo aquela informação para lá, e eu preciso saber como que o meu escritório desenvolve aquele tipo de informação, né? Porque um exemplo, a gente estava orientando um cliente recente numa implantação que, cara, a bancada não dá para fazer com piso, a gente orienta a fazer com elemento mesmo que você vai ter ali, que é uma família que você vai desenvolver e tal. A soleira, tem gente que modela em piso, tá? Mas se eu modelar em piso, a soleira, eu vou só conseguir informação de área e perímetro, eu não vou ter a medida de comprimento, se eu compro ela em comprimento. Então eu preciso pensar em como que a ferramenta me devolve informação que eu preciso posteriormente para ter um processo. Hoje vocês têm uma metodologia de vamos dizer assim, um mandate ali, né, que diz como que vocês trabalham nas modelagens? Então, além dessa, a gente tem uma diretriz geral, que é como a gente organiza a informação, que serve muitas vezes até como um apêndice de contrato nosso. Legal. Porque o cliente, ele sabe o que eu estou entregando de informação, o que vai de informação nesses elementos e nível de detalhe e tudo mais de uma forma resumida. Fora isso, a gente tem um manual de sei lá quantas páginas que hoje em dia já está gigante. Ele vai crescendo e vai aumentando e a gente... Que é o que eu falei, a gente tem um padrão hoje, o arquiteto ou o estagiário, quando ele entra no escritório, ele tem um treinamento inicial. Esse treinamento inicial, ele dura ali em torno de 1 semana, e ele passa exatamente por isso, ele aprende a modelar como o escritório trabalha. E é engraçado que isso, depois que a pessoa aprende a trabalhar dessa forma, tá tudo muito orgânico, assim, entendeu? Dentro do escritório. É
é um conhecimento que está disseminado, então além de todo mundo se ajudar, né? Eu acho que está maduro num ponto que ficou muito intuitivo a forma como que se modela. Não é tão Ele tem as suas burocracias e as burocracias a gente está tentando eliminar ela com programações. Então, um exemplo simples, no escritório a gente tem... Acho que hoje nem tem projetos com paredes compostas, né? Então, aquela parede que você tem no mesmo elemento a alvenaria, o revestimento de um lado e o revestimento do outro. Porque a gente entendeu que esse tipo de composição, apesar dele facilitar na primeira modelagem, depois, se a gente precisa inserir informações ou manipular a informação de um revestimento de um lado ou do outro, para gerar, nem quantitativo, gerar informação de projeto, colocar um tag, uma chamada, uma especificação, começou a dar muito retrabalho. A gente entendeu que era melhor modelar tudo separado desde o início. Eu modelo tudo separado desde o início? Não. Aí tem o processo, né? Então, a gente tem nível de detalhe para cada etapa de projeto e a informação que a gente entrega. Então, num determinado momento, entram todos os revestimentos. E como que entram esses revestimentos hoje? Através de uma programação. Ah, legal. Então, a gente programou e esses revestimentos eles entram através de uma seleção de ambientes, que aí você já tem toda essa modelagem. Como que isso se comporta onde tem porta e janela. Então, a gente também trabalha isso através de uma programação a gente gerou a nossa forma de fazer isso, né? Para gerar as informações que precisam e depois como que a gente gere as mudanças, que acho que esse é o principal ponto. Porque o projeto ele vai mudar, né? A questão é não ter nível de detalhe muito alto onde as mudanças são muito grandes e lá na frente, quando o nível de detalhe estiver grande e precisar fazer uma alteração, eu ter um padrão suficiente que todo mundo vai saber como fazer a alteração de uma forma segura, né? Sem comprometer o modelo e o projeto em si. Eu acho que esse é um ponto interessante da questão da automação, das programações, porque eu acho que esse é um dos ganhos também que a gente tem, né, em trabalhar numa metodologia. A gente já tem automação. No CAD o pessoal já tinha Lisp, já tinha... Então, hoje a gente está com um modelo mais robusto e com softwares e com tecnologia mais acessível. E como que você vê, você já deu alguns exemplos, né? Como que vocês estão utilizando isso a seu favor, mas como que você vê também esse futuro arquiteto que ele não pode só saber mais desenhar projeto, ele também precisa ter outras skills, talvez não é todos, né, mas alguma, e já existe, né, hoje uma demanda maior para aqueles profissionais que tenham uma caixa de ferramentas maior, né, de programação e outras coisas que aumenta a produtividade e traz mais resultado, né. No escritório, na parte de CAD, meu sócio, ele implementou algumas coisas em Lisp e tudo mais, estudou isso, eu acabei não vendo muita coisa disso, Eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, então não fui pro BIM só por uma necessidade. Fui porque eu realmente gosto da tecnologia e tudo mais, apesar da minha paixão ser projeto. O negócio é realmente projetar, né? Mas meu lado de tecnologia vem desde pequenininho, né? Então eu via meu irmão comprando computador, desmontando, eu queria desmontar o computador também, quebrava o computador dele, aí ficavam bravos comigo, entendeu? O curioso, geralmente a criança curiosa, ela faz muito estrago. Tem uns prejuízos, viu? E aí, quando era pequeno, eu tive uma introdução à programação, e era um software mó bonitinho, que ele chama Logo, que é uma tartaruguinha que você digitava comandos, e aí, através desse comando, ela desenhava na tela. E aí dava para fazer desenhos complexos, gerando fórmulas e tudo mais. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Então, durante a vida eu fui gerando algumas coisinhas. Quando veio o BIM, e aí eu comecei a descobrir ali o Dynamo no Revit, né? Então, na hora que eu descobri aquele negócio, eu comecei a estudar. E começamos a fazer algumas programações a partir disso. Isso ali em 2018, 19, ainda no início da implantação. Não estava tão avançado, mas ali a gente começou a fazer algumas automações que liberava tempo para a gente absurdo, né? Um outro exemplo. Nesses projetos de interiores corporativo para o WeWork, a gente tinha que gerar ampliações de várias salas. Então, num projeto tinha às vezes 30, 40 ampliações. Essas ampliações no Revit são feitas como? Você vai lá, faz um recorte da vista em planta, coloca a elevação, pega essas informações, ajusta as caixas de corte dessas vistas, joga numa planta, coloca
modelo de vista específico dessa vista e depois você documenta. Só para chegar nessa parte de até documentar, para cada uma dessas montagens de prancha, era coisa... A pessoa que era muito rápida fazia isso em 30 minutos. A pessoa que estava começando era 1 hora. Então, isso vezes 40 era absurdo. Geramos uma automação que em 2 horas ele fazia o projeto inteiro. Então, mas essa daí consumiu a minha massa cinzenta, assim. Foram muitas horas para reduzir horas. Foram muitas horas para reduzir horas. E aí eu entendi que o negócio é complicado. Que assim, dá para fazer muita coisa com esse software de programação visual, mas se você não souber linguagem de programação, você não consegue evoluir durante todo o processo. E aí eu tinha muita coisa na cabeça, tem empresa para cuidar, tem coordenar projeto, tem que fazer um monte de coisa, eu não consigo aprender. E uma arquiteta do escritório se interessou, e ela quis estudar isso, a gente deu os incentivos e tal, e hoje ela já sabe Python, tá com curiosidade de aprender C#, e aí você vê que muda a cabeça assim, do profissional, né? Porque você começa a ter outras possibilidades, né? E isso abre uma nova caixinha de ferramentas, como você falou, para gerar cada vez mais coisas, né? Então a gente começa a pensar em como que a gente consegue trazer inteligência artificial, como que a gente consegue aumentar não só... O que a gente mais quer automatizar no escritório são as tarefas que não demandam um grande esforço intelectual. Sim. Né? Você tirar o trabalho braçal e fazer o computador trabalhar para você. Exato. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Ter cada vez mais, o arquiteto ele tem que estar focado em resolver os problemas, né? E não ficar ali patinando em coisas braçais. Então, o arquiteto hoje que ele quer resolver os problemas, se ele tem essa formação de programação, ele resolve a parte prática programando. E aí ele gasta o resto do tempo dele realmente fazendo o trabalho, fazendo o projeto. Né? Então, esse é um... eu acho que uma coisa que eu percebi, assim, enquanto a gente conversava, é que acho que um dos pontos que trouxeram muito sucesso para toda essa implantação é a empresa ter também, ela ser uma empresa de processos bem definidos, né? Porque isso facilitou, porque exige muito, o BIM ele não vai acontecer de simplesmente eu comprar as licenças, galera, agora tem Revit aqui, comprei, a gente tem 12 licenças do Revit, agora a gente tem um escritório de BIM. Não vai acontecer isso, né? Eu preciso de organizar toda a minha empresa para que eu preciso estar bem estruturado nos processos para que tudo isso ocorra. E aí a gente começa a tirar esses proveitos, né, seja por programação, porque a programação ela vai trabalhar em cima de uma estrutura organizada que eu já tenho. O computador ele consegue fazer desde que exista uma organização. O computador é completamente lógico, ele não toma decisões pessoais. Então, a gente percebe muito, como a gente faz as implantações, todo mundo, às vezes ele quer começar o BIM, ele já quer começar lá fazendo tudo automático, apertar um botão e o projeto ficar pronto. E aí a gente vai mostrando que é gradual, né? E aí eu tô com um cliente que eles têm um nível de maturidade no Revit muito, muito alto. Você percebe com todos que você conversa, eles são muito bons nos projetos que eles fazem tecnicamente, mas também tem um domínio muito grande da ferramenta. Todo mundo lá sabe, vira de ponta cabeça a ferramenta. E aí eles queriam nesse passo, né? Eles querem automatizar processos, eles querem utilizar o Dynamo, ou a API para resolver os problemas deles. E aí foi quando eu falei, só que, gente, não está organizado a informação de vocês. Cada um faz projeto de um jeito, cada um... por mais que eles tinham muitas coisas desenvolvidas, você olhava muitos parâmetros repetidos, os nomes não estão claros e tudo mais, e na hora que você vai fazer o Dynamo ou a API consumir essa informação, se ela não estiver organizada, você não consegue fazer nada, né? Então, por mais que a gente... eu acredito que esse arquiteto, o engenheiro do futuro, ele tem que ter, do futuro não, do presente, né? Ele precisa saber programação, a empresa toda ela precisa de estar bem organizada nos processos para que isso aconteça, né? Para que isso funcione, né? Porque senão a ferramenta ela não consegue entender e organizar a empresa também, ainda, né? Não consegue. Acho que esse é um ponto importante. Acho que é uma coisa que está tão enraizada no nosso escritório, assim, e a gente, claro, sempre reforça isso em falar e tudo mais, mas de fato
a empresa ela tem muitos processos, assim, e a forma como o trabalho inicia e termina, independente de quem trabalha no meio do caminho, é o mesmo. Porque a gente tem todos esses processos. Então, controle de qualidade é impecável porque a gente tem o padrão, né? Se uma pessoa inicia um modelo e uma outra pessoa pega para continuar, ela sabe como foi modelado e ela sabe como continuar. Né? E se outra pessoa pegar para analisar, ela sabe o que ela tem que olhar. Então, essa organização ela é muito importante para dar esse controle de qualidade no escritório. Né? Acho que isso é essencial. Isso que você falou é muito comum, assim, empresas que não têm os processos dentro. Né? E como que você explica para ela que o primeiro passo de implementar o BIM é organizar a casa, né? Acho que um processo muito complicado hoje dos escritórios entenderem é a relação com a melhoria contínua. A metodologia de projeto em CAD ela era muito estática. Né? A evolução dela foi nítida, mas é uma evolução muito... Era muito analógico ainda, né? Apesar de tudo. Ser uma ferramenta digital de desenho, era uma ferramenta de desenho. Com o BIM, veio uma inovação para o ambiente de projeto que ele depende dessa melhoria contínua. E trazer essa cultura de melhoria contínua para dentro dos escritórios de arquitetura, eu acho que é um grande desafio na implantação, porque isso é uma mudança de política da empresa, de como que ela gera essa informação, de estar habituado a mudar o tempo inteiro, né? De melhorar aquilo que você está fazendo. E aí é um processo complicado, porque você tem que fazer, você tem que analisar, aí você muda, e depois que você muda, você tem que retreinar. Né? Então tem que voltar aquilo para a equipe. Né? E aí eu brinco bastante lá dentro do escritório, falo assim, ó, tem que documentar, né? Porque se eu morrer amanhã, vocês precisam continuar. É meio trágico, mas funciona essa fala. Aí as coisas acontecem, entendeu? Não, e isso é uma coisa... Aqui a gente tem muito esse desafio, porque às vezes a gente... você cobra, né? Cara, eu preciso que você escreva exatamente como que é esse processo. Às vezes foi alguma coisa nova, alguma coisa que a gente precisou fazer diferente nesse trabalho. Eu preciso que escreva, porque depois você fica tendo só o José e o João que sabe tal coisa. Ah, na hora que vai fazer isso daí, conversa com tal pessoa, que é ele que sabe onde que fica. Acho que a pior coisa que pode ter numa empresa é isso, é você ficar dependente de algumas pessoas para alguma coisa que às vezes não é nem porque o cara às vezes ele vai ter com aquela cabeça, né? Pô, é porque se eu for mandado embora e aí não... Eu sei isso, eles não vão me mandar embora por causa disso. Mas acho que não tem que ser essa mentalidade. Você sempre vai precisar, e às vezes aquele cara fica sendo um gargalo, né? Porque eu preciso desenvolver, eu tenho um procedimento e fica amarrado em uma pessoa, não é uma coisa estruturada na empresa. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui também de conseguir ter essa cultura de tudo que todo novo processo, nova metodologia, eu já documento na hora para que isso fique fácil de ser consumido por todos, né? Para que isso seja disseminado rapidamente. E a gente tinha também uma cultura, a gente tem, mas deu uma diminuída. A de treinamentos a gente fazia semanalmente, aí depois a gente deu uma tirada no pé, porque começou a ter, às vezes, um tema muito... Não tem nada a ver com escritórios, treinamento e tal, mas a nossa ideia sempre foi essa de conseguir disseminar o mais rápido possível essas metodologias. Foi até uma pergunta que eu fiz lá atrás, né? Porque me mata aqui dentro do escritório quando eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa com muitas horas, sendo que a gente já tem um padrão que daria para fazer muito mais rápido, só que não chegou aquela informação naquela pessoa, né? É bastante complicado. Acho que uma outra coisa que você mencionou, né, de sucesso da implantação dentro do escritório, que passa por tudo isso, é o fato... Dentro do escritório a gente fez tudo dentro de casa, né? Então eu virei o BIM Manager, assumi esse chapéu aí durante 4, 5 anos, praticamente meu tempo inteiro, assim, full. E então... Dentro de casa, o BIM tem um guardião, entendeu? Tem uma pessoa que domina aquilo ali que está acontecendo. Hoje em dia não é que eu tenho pleno conhecimento de tudo. Eu tenho pleno conhecimento de que as coisas estão acontecendo. Uma boa parte delas hoje já acontece de uma forma orgânica. Ele fala assim, precisa melhorar tal coisa. Eu avalio, dou o ok, isso é documentado e aí já não tem uma atuação minha tão... em cima, assim, de eu mesmo ter que gerar o procedimento. Não tem que ser o cara do BIM ali. Vou falar com o cara do BIM e aí ele vai saber.
hoje a gente já consegue ter isso, mas isso, ter esse cara do BIM ao longo desse processo inicial é muito importante, Sim. porque senão você... E aí acho que é um ponto que você tocou, né? Às vezes as pessoas elas estão comprando uma implementação achando que é um produto Se eu comprei uma caixinha, eu abro e agora eu tenho implantação aqui dentro. e que ela vai acontecer em 6 meses, né? E na verdade não é, porque é uma mudança cultural que muitas vezes acaba levando anos, que num primeiro momento você vai precisar ter um pai lá dentro do escritório, uma mãe daquele processo que vai abraçar aquilo, que tem que ser uma pessoa que vai ficar, né? Porque se fica trocando, obviamente a gente sabe que muitas vezes isso se perde, até que se tome esse amadurecimento, né? E aí eu mesmo já indiquei vocês para escritórios e tudo mais, e eu falo, começar com uma consultoria é ótimo, mas entenda que a consultoria ela vai te trazer um conhecimento que tem que ser absorvido e que essa consultoria provavelmente depois vai continuar te dando algum suporte. Porque a melhoria ela é contínua. Sim. Né? Eu acho que eu diria que a gente demorou pelo menos uns 5 anos para chegar num nível de maturidade onde hoje meu chapéu de BIM Manager eu coloco umas 2 vezes por semana para resolver alguma coisinha e agora eu foco no que eu gosto realmente de fazer, que é projeto. Mas isso aí eu acho que é fundamental, assim, é o que você disse. Eu preciso ter uma pessoa que vai estar responsável por isso enquanto aquilo está sendo absorvido pelo escritório. Mas o cenário é sempre, o ideal é esse, é o que o processo se torna natural dentro do escritório. E não que você tenha sempre que ter a terceira... Sempre eu jogo a responsabilidade. Tem o núcleo de BIM ali, é eles que vão fazer isso. Ou, deixa o BIM virar... O pessoal do BIM acaba sendo... Ou o BIM Manager é o Help Desk. Ele que resolve problema de computador ali. Aqui o Revit não está fazendo o que eu precisava fazer. E eu entendo que o BIM, ele inicia com um responsável. A gente, muitas vezes, já teve implantação da primeira reunião quem que vai ser... primeiro a gente entende a empresa na reunião de start, mas a gente pergunta no final quem que vai ser o responsável, quem que vai ser o ponto focal dessa implantação, que vai ser quem vai estar acompanhando se o pessoal está fazendo os treinamentos, se está absorvendo, quem que vai mandar os arquivos, quem que vai fazer esse diálogo, né, para iniciar o BIM. E essa pessoa provavelmente, e aí pode ser que no início a gente escolhe uma pessoa e depois é outra que vai acabar assumindo um papel de BIM Manager, né? Mas isso é importante que eu tenha... Talvez a minha empresa ela vai continuar com o cara do BIM, com essa pessoa de inovação, com essa pessoa de que fica enxergando formas de eu fazer melhor. Mas o escritório em si, ele não pode estar tudo dependendo da pessoa do BIM ou das 3, 4 pessoas que são o BIM e o resto do escritório não faz, porque senão a gente começa a ter uma coisa que não é natural. É o que você disse, né? Acho que lá que você gosta de chegar numa reunião e você não está precisando falar mais nada, porque todo mundo já sabe qual que é o processo da empresa. E eu digo até que tem que chegar num ponto que não é o BIM, ou sei lá, a gente faz os nossos projetos, a gente modela dessa forma, é o nosso processo, independente de ser modelagem da informação da construção, não, é o jeito que a gente trabalha, e aí eu busco, através da tecnologia, encontrar formas de eu fazer isso cada vez mais rápido. Todo mundo quer fazer tudo com menos tempo para conseguir faturar mais, né? E aí é gostoso assim, quando você chega num nível. Porque é aquilo que você falou, no começo você enfrenta a resistência, depois você vence a barreira da curva de aprendizado, começa a ganhar produtividade, e aí vem um bichinho e pega todo mundo que é o bichinho da inovação. E aí todo mundo passa a questionar e trazer o que de repente dá para melhorar, porque por mais que você tenha uma pessoa que é um BIM Manager, ela não está no dia a dia, ela não está sentindo a dor de cada um que está ali fazendo as coisas, então cada um começa a questionar, fala, putz, eu conseguiria fazer isso melhor, eu conseguiria fazer isso de uma determinada forma, né? Meus sócios, tipo, o tempo inteiro ficam provocando, né? Então, putz, isso daqui não tá legal, como que a gente melhora, né? Então, você começa a assumir aquilo como desafios e aí essa roda de inovação começa a girar de um jeito que vira uma cultura dentro da empresa. Essa é a parte mais legal, assim, de quando isso passa a ser parte da empresa culturalmente, assim. Boa. Não, e isso é uma coisa que eu até brincava aqui no escritório antigamente, que eu falava assim, eu sempre fui inquieto. Eu odiava fazer trabalho muito mecânico, eu odeio, né, até hoje. Se eu tenho que fazer uma coisa que, tem que renomear não sei quantos arquivos, tem que fazer tal. Eu sempre busquei uma forma, aí eu fui lá,
preciso renomear um lote de arquivos. Como que eu faço isso rápido? Tem o Power Rename, que é um plugin da própria Microsoft. Então deixa eu instalar isso daqui e vou renomear mais rápido. Vou lá, dou um prefixo, ele já faz. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas fazendo as coisas no escritório e falo, cara, você não parou pra pensar que, tipo, pô, isso aqui tá muito mecânico. Acho que tem algum jeito. Perde 5 minutos, dá uma pesquisada e depois... não encontrei e vai demorar mais do que a atividade que eu tô fazendo. Então eu vou fazer ela, mas eu falo que isso daí tem que ser uma coisa... Não é nem por causa de BIM, né? É por causa de qualquer coisa pra vida. Dá pra fazer mais fácil isso? Pra eu perder menos tempo com isso, né? Então, essa é a parte de provocar, entendeu? Acho que a pessoa hoje, quando ela entra no escritório desde o primeiro dia... Ela é provocada. Tem que provocar. Você tem é. que provocar, porque... O ensino cada vez mais, né? Na minha época já era, hoje está cada vez mais, é um ensino passivo. Né? As pessoas elas estão acostumadas a receber informação. Sim. Né? Então você tem que provocar que isso seja ativo. Então, colar uma plaquinha na parede e falar assim, tipo, antes de me perguntar já deu um Google? Tipo, uma coisa assim. Exatamente. E aí, então, falando sobre essas pessoas, hoje quem que vocês enxergam, assim, quem que é o profissional que a Kroner Zanutto sempre busca no mercado? Quem que é, como a gente, às vezes o público aqui é um jovem que está terminando a faculdade e tudo mais, ou o que você vê, assim, de que tem que ser esse arquiteto, engenheiro, esse profissional do futuro da construção, ou o profissional agora que eu preciso no dia a dia no meu trabalho? Sendo bem sincero, é um profissional bom tecnicamente. Tecnicamente. Né? Eu acho que aprender software ele é um a mais, assim, ele não é o principal, né? Acho que as pessoas hoje em dia no ensino estão focando muito em aprender software e não estão aprendendo a parte técnica. E, na verdade, o nosso foco, nossa profissão, o valor da nossa profissão está na parte técnica. Né? Acho que tem uma questão que é muito importante, que a arquitetura ela tem diversas áreas, né? Então, você tem interiores, você tem corporativo, você tem edificações, hospitalar, você tem muitas áreas para trabalhar, né? Em cada uma delas, o arquiteto ele passa por algum papel, e falando especificamente da minha, né? Mercado imobiliário, o arquiteto ele é praticamente um maestro ali naquele processo, porque... E aí as pessoas às vezes falam assim, mas você desenha planta? Eu falo, não. O que eu brinco é a arquitetura é a ciência do espaço, né? Então, tem toda uma questão da ciência técnica, né, objetiva, e tem a parte subjetiva, que é daquilo que a gente quer trazer para o usuário, né, de sensação, de pertencimento, de lugar, que aí passa pela estética, passa por tudo, mas tem também a parte técnica, onde a gente organiza tudo aquilo, né, organiza as demandas, as funcionalidades, e não só isso, porque muitas vezes as soluções de engenharia precisam passar por uma organização pelo arquiteto. Né? Então, tem muitas disciplinas pensando cada uma na sua parte técnica, então o ar-condicionado, a hidráulica e tudo mais, e quem no fim das contas acaba organizando tudo isso com as necessidades do usuário é o arquiteto. Então a importância do arquiteto é muito grande nesse sentido de que tem que ter uma formação técnica muito forte. Aprender software, aprender processos, aprender tudo isso é a consequência, a gente vai ter que fazer porque é um método de trabalho, mas o método de trabalho não é o principal valor que você tem no seu trabalho, que está na solução. Acho que a questão é essa, é ter muito conhecimento técnico para dar soluções. Acho que é isso que o profissional jovem precisa se apegar hoje em dia. Legal. Fica a dica aí, pessoal. E aí, você quer deixar, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar final, algum insight aí do podcast, alguma coisa que você quer falar aí pro público? Eu gostei demais da conversa, acho que foi enriquecedora, né? Acho que é aquele processo de terapia, né? A gente acaba falando e às vezes até novas ideias surgem a partir disso, e a troca eu acho que foi muito importante, né? De entender também um pouco mais do trabalho de vocês, da empresa da SP BIM, e poder contribuir também um pouquinho com a nossa, assim, acho que essa troca foi muito bom. Bom, eu queria agradecer, então, ao Anderson por ter participado. Eu acho que foi muito importante, acho que é sempre interessante quando a gente traz um cliente que está... primeiro, entender um pouco da história, né, do escritório de vocês e da sua trajetória, mas eu acho que foi muito legal a gente ter essa troca sobre o BIM, sobre resultados reais, né, porque acho que isso é um dos grandes desafios
é ter essa métrica. Acho que era até uma coisa que eu ia comentar, acho que acabei esquecendo, mas eu vejo muitos BIM mandates, muitos planos de execução BIM, que ele inicia lá falando, o objetivo do BIM é reduzir tantos %, o objetivo é... E muitas vezes aquilo está escrito num primeiro documento, e ninguém mede para ver se teve sucesso. No final, a sensação é que o BIM atrapalhou e tudo mais. E aí você trazendo um pouco da história da empresa, falando sobre essas métricas que vocês já tinham, que era uma cultura da empresa já de coletar isso, e aí consegue, né, provar, né? Você conseguiu, para o próprio cliente interno, né, o próprio escritório, conseguiu ver que a metodologia trouxe resultados e tá trazendo. E aí de novo, né? O BIM não é feito agora e acabou, ele é constante e vocês estão trabalhando com inovação dentro do escritório e, de novo, as métricas estão ajudando a justificar os investimentos, né? Eu vou lá, eu tô investindo eu vou pagar uma pessoa para ficar trabalhando só com uma coisa que não é o fim do escritório, que é desenvolver projetos, tá, mas essa pessoa aqui, essa primeira feature me trouxe tantos % de redução em tal trabalho, isso daqui. Então, eu acho que é muito, muito... fica, né, nesse podcast um pouco um relato, né, de um escritório com processos bem definidos e que está conseguindo comprovar, justificar, né, a metodologia BIM com números e não simplesmente com, eu acho que agora o escritório está trabalhando um pouco melhor, né? E acho que é isso, pessoal. Nos acompanhe nas redes sociais e é isso, nos vemos no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.